Oi gente, tudo bom com vocês? Saudade de falar isso, viu? E por que eu tô aqui antes de começar esse episódio do podcast do Põe na Roda? Porque eu tenho novidades para contar para vocês sobre o canal. É rapidinho. Depois de, nas últimas semanas, eu ter quase perdido o canal, sim, seus 9 anos de história e conteúdo na internet, devido a um ataque hacker que ainda está sendo investigado e esclarecido, mas que rolou contra o canal e posteriormente também outros canais como o da Penélope Jean, lá do Hub de Podcast, Geração X Oficial, o estúdio onde eu gravava e apresentava e confiava, o podcast do Põe na Roda. Bom, foi um pesadelo e uma verdadeira saga, pedindo socorro, movendo mundos e fundos, mas aqui agora tá o canal são e salvo, garantido. E depois desse BO, que pra mim foi uma gota d'água, dentre outras questões internas, eu decidi realizar algumas grandes mudanças muito necessárias e, sendo assim, o Põe na Roda Cast chega hoje ao seu último episódio da temporada. Porque dia 13 de julho, com uma super convidada, com um cenário novo, com quadros novos, outra estrutura, equipe, do jeitinho que o Põe na Roda merece, a gente estreia a segunda temporada do podcast, que tem tudo pra ser incrível, a começar, sabe pelo quê? Pelo apresentador, que agora já conta com alguma experiência a mais, pelo menos, depois desses 14 programas da primeira temporada, onde deu aí pra experimentar, pra arriscar, pra errar, corrigir, acertar. A vida é assim, E que continue sempre evoluindo. E também nessa mesma semana aí, do dia 13 de julho, finalmente vai estar de volta, agora garantido, tá? O Deu na Semana, tão felizes? Demorou, Porque eu queria deixar o podcast nos trilhos pra poder investir aí em outras frentes, mas agora vai. Pro início de julho também tem pra vocês a estreia do Clube do Livro LGBT do Põe na Roda, que é um projeto que eu amo e tava doido pra começar. E outros vídeos do canal, novos quadros, estão vindo aí também nesse caminho, aguenta aí. Quero aqui agradecer cada um de vocês pelo apoio, incentivo, pelas mensagens, por tanto amor durante esse tempo que não me deixaram esmorecer nos percalços aí dessa volta do canal em 2023. Por isso, é pra vocês. Vem muito mais por aí, fiquem ligados lá no meu Instagram, nos stories, que eu vou atualizando vocês de todas as novidades que vem por aí, tá? E agora fiquem com o último episódio dessa temporada, que já tinha sido gravado, ainda no esquema da primeira temporada, e que é muito especial com esse querido do Marcelo Cosme, lá da Globo News. Vamos chique, Beijo pra vocês. Ei, galera, tudo bem com vocês? Mais uma edição do podcast do Põe na Roda. Já vou avisar aqui no começo que é gravado, porque quando teve lá com o Marcos Goiano, eu não avisei, e as pessoas mandavam coisa no chat pra avisar, e mandavam pergunta, e ficava assim, mas o Pedro não está sendo avisado? Esse aqui é gravado, então a gente não tem o chat ao vivo. E por que o episódio de hoje é gravado? Porque a gente tem um convidado muito especial que pôde gravar hoje aqui, qualquer dia, qualquer hora que ele pudesse gravar aqui o podcast Põe na Roda, se ele falasse, olha, eu posso de domingo 2 da manhã, de domingo pra segunda, eu falo assim, tá tudo certo, a gente vai fazer do jeito que puder, porque é uma honra pra mim estar recebendo Marcelo Cosme, primeiro global a aparecer no podcast do Põe na Roda. Eu tô me sentindo que nem quando a Xuxa respondeu 24 perguntas, sabia? Não, se você me comparar a Xuxa, eu tô achando o máximo, Porque assim, eu sou baixinho e eu acho que temos Xuxa e temos eu, Então, sim. assim, fique tranquilo, Eu sou fã dos dois. Não se preocupe, Só é muito diferente estar te vendo com uma roupa casual, porque eu achava que você usava terno a vida inteira. Não, inclusive é do meu marido essa aqui, Porque... Não, e é bonita, Tem um corte. E assim. a parte boa de ser casado com outro homem é isso, o guarda-roupa é um só, A gaveta do cueca é mesma. Isso é muito meia bom. é mesmo, tem a roupa de todo mundo. Lá em casa a gente tinha... O Frank é um pouquinho mais alto do que eu, assim, um pouquinho mais cheinho do que eu, mais forte. Mas as roupas são dos dois, não tem roupa do Frank. O problema no casal gay é quando, por exemplo, eu gosto muito de uma camiseta. Aí o outro começa a usar direto essa camiseta. Não, você pensa assim, tá no banho, vou botar essa camiseta. Quando você sai do banho, ele tá com aquela camiseta e fala, porra, eu vou botar essa camiseta, caramba. Sim. Vocês são muito vaidosos, assim, de estilo e tal? Porque agora que eu parei pra pensar, gente, o Marcelo Cosme, ele não vai na praia de terno, não vai tá o tempo inteiro. Inclusive, eu vejo você o tempo trabalho inteiro. de terno. Quando eu trabalhava em Brasília, como repórter da Globo News, eu usava terno o tempo inteiro, eu saía de casa de terno. E aí, quando eu fui pro Rio, menino, o Rio é o Rio, Você vai trabalhar mais à vontade. Então, eu já deixo meus ternos na TV, eu só ponho o terno uma hora e meia antes do jornal, acabo o jornal e tiro imediatamente. Então, eu acho que eu sou um cara mais clássico, assim, não tenho muita roupa colorida, muita roupa xadrez, apesar do moletom que eu tenho esse aqui, que é lindo. Ele falando isso, e aqui, olha, a foto que a gente tem. Essa é a mais colorida que eu tenho. Eu amo esse moletom da Você Simples Assim. Eu tirei em Buenos Aires, foi o dia que eu usei.
Eu pedi pro meu marido tirar essa foto e postei lá pra gente. Eu amo isso, porque eu gosto de colocar umas roupas assim que, sei lá, tem um tênis que ele é todo branco, mas a sola é toda de arco-íris. Porque sem querer a gente dá um recadinho ali pra sociedade, né? Você sente isso? Você tem essa... Eu acho que eu sinto isso de dar um recado, mas eu acho que vai muito na sua atitude também, né? A gente no dia a dia, por exemplo, outro dia eu até falei na TV, e é verdade, Pedro, porque assim, a gente tá próximo da Paulista, a gente sabe que aqui andar de mão dada na Paulista Nossa, já teve sim. gente que levou uma lâmpada na cabeça. Então, Sim. assim, eu não tenho a segurança de andar com meu marido de mão dada, mas eu acho que você vai se impondo aos poucos no dia a dia, né? Você pode ir em algum lugar que você se aproxima do seu marido, que você faz um carinho, né? Que você vai deixando claro. Eu, quando chego num lugar em que aparentemente as pessoas não conhecem a mim ou o Franco, eu já falo, o meu marido, que eu já falo, ó, o cara é viado, tem um marido. Pronto, já tá tudo ali, né? Dá um orgulho ali no fundo, né? Ainda falar o meu marido, porque ainda é uma coisa... Ainda é um direito recente, né, que a gente tem, assim. Mas se você conversar com ele vai falar outra coisa, porque a gente usa aliança nessa mão aqui de noivado. Ele fala que ele tem que casar, né? Casar. Ele fala que ele vive... Pera, em mas pecado. essa aliança é de... Noivado, tá na mão do noivado, a gente tem Tá. que passar pra cá. Mas ele quer casar direitinho. Fala, cara, vamos lá então, mas a gente não marcou ainda. Mas ele fala que ele não é casado ainda, que ele é noivo. Casado é quando a gente for no cartório, fazer aquele documento oficial e passar pra cá. Então, Inclusive, a sua aliança é uma coisa que me distrai no jornal. Eu não sei se sou eu que tenho essa impressão ou se de fato você tem uma mania de ficar assim com a aliança. Tenho, na aqui. notícia. E a partir do dia que eu percebi isso, eu nunca mais, eu não tenho consigo essa- mais nem ler é. a notícia embaixo. Falo assim, lá, ele já tá mexendo na eu aliança. tenho. E eu também fiz. E eu comprei as alianças, né? Eu que pedi o Frank em casamento, foi uma surpresa. Eu comprei aquela bem de mãe e vô, sabe? acho incrível, que Aquela chama mais atenção, é larga, todo assim. mundo. Eu falei, cara, já que é pra ter uma aliança, nós vamos mostrar que a gente tem uma aliança de verdade. Então, Sim. é uma aliança grossa que dá pra ver bastante. Mas eu tenho essa mania de ficar assim o tempo inteiro. Ó. Indiretamente ou inconscientemente, a gente dá sinais ali na sociedade de que, sei lá, uma criança vai ver, já vai naturalizar que pessoas LGBTs existem. Quando eu era novo, eu tinha vergonha, assim, por exemplo, eu ficaria preocupado de Eu costumo dizer que usar você falou, uma roupa quando você era pequeno, por que exemplo, mostra, eu sou assim. o primeiro E hoje gay. eu tenho orgulho. Eu sou o primeiro gay da minha família, né? Porque toda família tem um viado ou um sapatão, né? Uma lésbica, tem. Nem de outra geração? Nem de outra geração. Então, assim, eu não tinha essas referências. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Grande, né? Então, assim, não tinha nenhum tipo de referência gay ao meu redor. Então, assim, eu costumo dizer que a gente não sai do armário sozinho. A gente traz pai, a gente traz mãe, a gente traz filho. Eu tenho um filho de 24 anos, a gente traz irmãos. Então, assim, no momento em que eu me assumo, minha mãe passou a ter um filho gay, meu pai passou a ter um filho gay, meu filho passou a ter um pai gay, meus irmãos passaram a ter, né, um irmão gay. E eu sou o primeiro viado da família, assim. Mas como que é para uma família do interior do Rio Grande do Sul? Sendo o primeiro da família, como que você contou pra eles? Quando que você entendeu que você era gay na vida? Eu acho que você sempre entende, né, Pedro? Eu sempre entendi, mas assim, eu fui, por ser do interior, você é levado por um caminho que alguém escolheu pra você. Você tem que ser aquele menininho que tem que ter uma namoradinha, que tem que casar. E eu acabei seguindo esse caminho. Eu só fui ter uma experiência com outro homem aos 28 anos de idade, quando eu já morava em Brasília, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, fui pra Porto Alegre, de lá fui pra Chegou a Brasília. casar, ter filho, né? Eu não cheguei a casar, mas eu tenho um filho. O Tá. Eduardo tem 24 anos, mas não cheguei a casar. Mas eu morei depois em Porto Alegre com uma outra ex-namorada minha. Então, quando eu vou para Brasília, que eu acho que eu fico sozinho, né? Assim, longe de qualquer tipo de olhar que pudesse me julgar, aí eu fico com outro homem só aos 28 anos. Só vou contar para minha mãe, Gente. eu 43, eu fui contar pra minha mãe com uns 38, faz pouco tempo, assim, pro meu pai uns 2 anos, uns 37, 38 pra minha mãe, depois pro meu pai uns 2 anos. E a minha mãe, assim, eu acho que é a que mais naturalizou isso, assim. Minha mãe é muito tranquila em relação a isso. Só com 28 anos você foi ter uma Que eu fui relação beijar com outro o primeiro homem? homem na boca. Beijar? Você não tinha nem beijado? Não, nem beijado. Nossa, mas você segurou bastante Muito. tempo, né? 28 anos. Não, porque, nossa, eu fico pensando que com 28 anos eu já tava bem rodado, assim. Porque com 16 que eu comecei, então... Não, eu fui com 28. Mas até lá você teve relações hétero? Hétero. Até lá, sim. Mas assim, né, o seu olhar apurado pro masculino, né, o seu tesão apurado pro masculino, mas você não tinha, você controlava aqui, eu controlava, né, eu não colocava aquilo em prática, reprimia aquilo. Por isso que eu falo pra você, quando eu vou pra Brasília, morar longe da família, né, ter essa liberdade que eu acho que eu consigo ultrapassar esse limite, falar, bom, vou ver o que porra é essa, né? Vou descobrir o que é isso. E aí, meu filho, nunca mais voltou pro outro lado, né? Porque isso é uma coisa que... E em que Brasília tá você conseguiu ter uma vida, vamos dizer, uma vida
podendo viver sua sexualidade tranquilamente, como, por exemplo, acontece com gays que moram em cidades pequenas e vêm pra São Paulo, vão pro Rio. Foi exatamente isso, exatamente. Lá tem uma cena... Não, mas eu acho que tem. A Victoria House, imagina. Tem a Victoria House, os meninos lá. Mas eu acho que independentemente disso, eu acho que eu tive, por isso, sabe? Qual é o seu medo maior? A família, né, cara? Você não quer ser né, que seu pai e sua mãe briguem com você, que te renegue, você fica com medo. Eu acho que quando você está cercado de amigos, você consegue. Foi lá que eu fiz toda essa descoberta, que eu fiquei com o primeiro homem, que eu contei para os meus primeiros amigos, que eu apresentei para os primeiros amigos, que eu me permiti todas essas primeiras experiências até eu estar empoderado de mim. Assim. Você tinha planejado? Como é que foi ali com 28 anos? Você teve algum conflito ou você pensou, esperei muito tempo, agora eu vou viver? Não, muitos conflitos, porque isso, até os 28 anos eu reprimia muito isso, né? Aí quando você tem a oportunidade, agora eu não vou lembrar como é que foi, como é que eu conheci o cara, juro pra você que eu não lembro se foi internet, eu não lembro alguma coisa, Orkut, eu não lembro o que pode ter sido, mas eu tinha muito medo, tanto que assim, eu conto isso no meu livro até, né, que a primeira vez que eu beijei um outro homem dentro do carro, parecia que assim, que todo mundo tava me olhando, que eu tinha cometido um crime horroroso. É porque é um divisor de águas na sua vida. Exatamente, foi um divisor de águas na minha vida. Que enquanto é só um desejo seu, você pensa, posso esconder, eu posso até viver fingindo que não existe, que é horrível, né? Mas a partir daquele momento não é mais, né, não é só você, alguém também sabe quem te beijou, e aí você vai, né, nessa descoberta. Então, assim, isso tudo aconteceu em Brasília. Tanto que quando eu saí de Brasília, eu morei em Brasília 12 anos, eu saí um homem gay, assumido publicamente, né, com alguns namorados, com a família sabendo, eu saí de Brasília completamente transformado de como eu cheguei. Quando você voltou pro interior, lá pra sua família, você contou pra eles ou eles ficaram sabendo porque você já tava... Assim, as minhas irmãs ficaram sabendo há mais tempo, porque eu contei pra elas, né? A minha mãe eu contei há um tempo atrás, eu tinha feito uma cirurgia para tirar varizes e uma safena interna aqui, né? E aí a mãe ia para lá me cuidar. E que eu acho que na minha cabeça maluca, né? Você fica, eu vou usar um momento que eu tô fragilizado, que ela vai ficar com pena e ela não vai achar nenhum problema dizer que eu sou gay. Então, depois na terapia você entende que você programa tudo isso na sua cabeça num momento como esse. Então, assim, eu tava lá cheio de pontos de uma cirurgia, eu contei para minha mãe quando ela foi lá, mas só estávamos eu e minha mãe. E ela disse aquilo que toda mãe fala, né? Eu te amo, você é meu filho para sempre, mas eu me preocupo com o mundo, me preocupo com os outros, me preocupo que você vai sofrer. E a minha mãe conseguiu lidar com isso muito bem. Só depois de 2 anos que eu contei pro meu pai. E meu pai é um cara gaúcho no interior do Rio Grande do Sul, que anda a cavalo, aquela coisa toda. E aí, eu lembro que quando eu contei pro meu pai, a gente tava na praia e a minha mãe tava em casa, não sei o que, com meus irmãos, eu contei pro meu pai. Quando a gente voltou para casa, depois do almoço, a gente foi fazer alguma coisa de carro. E a minha mãe e meu pai desceu do carro. Eu contei pro meu pai. Minha mãe, você contou o quê? Eu falei, contei que eu sou gay. Ela, meu Deus, eu pensei que o seu pai fosse uma coisa horrorosa. Ele não falou nada. E assim, nem com a minha mãe ele falou durante algum tempo. O meu pai é a pessoa que lida de uma maneira pior, vamos dizer assim, ou menos melhor com essa questão. Normalmente, né, os pais, pelo machismo. Mas assim, mas até hoje, por exemplo, toda a minha família conhece o Frank, o meu marido, menos o meu pai. A gente já foi a Rio Grande. É mesmo, até hoje? Até hoje. Em maio do ano passado, faz um ano exatamente, eu fui convidado para lançar meu livro em Rio Grande, que é a cidade onde eu sou, e a gente ia ficar na casa dos meus pais. E aí eu falei, vou mandar uma mensagem pro meu pai. Falei, pai, eu vou para Rio Grande, o Frank também vai, a casa é sua, se você quiser a gente não fica por aí. Ele falou, eu não tô preparado para te ver contra o homem, você é meu filho, mas eu não aceito. Aí eu falei, mãe, fudeu, meu pai não quer que eu vá, né, eu vou ter que cancelar tudo. Minha mãe falou, não, você vem e o seu pai que vá pra fazenda, vai fazer qualquer coisa, que você é meu filho, você vai ficar aqui. O que aconteceu? Eu fui, ficamos na casa dos meus pais com a minha mãe, só o meu pai que não participou disso tudo. A gente foi pra casa do meu irmão, fez churrasco. Te incomoda, te fere? De alguma forma, eu acho que não é que me fira ou que me incomode. Também não é um problema, uma questão sua, né? Eu não vou deixar de celebrar as minhas conquistas, como, por exemplo, o lançamento do meu livro, ou de amar o meu marido publicamente por causa... é muito bom. Ou por causa do meu pai. Essa é uma questão que ele tem que lidar, não sou eu. Para mim tá resolvido. Mas há uma coisa ali que, se fosse melhor absorvida, seria melhor para todo mundo, né? Então tem ainda o incômodo, mas não dá para dizer que eu sofro por causa disso, que isso se transformou num problema na minha família, não. Minha família inteira conhece meu marido é médico do meu filho, das minhas tias, inclusive uma irmã do meu pai, paciente do meu marido, as minhas tias, irmãs da minha mãe e do meu pai foram no lançamento do livro. A única pessoa que se abstém disso é o meu pai, cara, e o respeito, mas esse é um problema dele, não meu, entende? Eu não vou deixar de celebrar nem de amar por causa do meu pai. Eu achei curioso isso, porque por receber, né, muita história de saída do armário, ou como sair do armário em blogs há anos nas redes sociais, eu percebo que os pais que não aceitam plenamente seus filhos
Tem dois principais tipos de questão aí. Ou é religião, que a pessoa é muito religiosa, conservadora, ou, na verdade, o pai ou a mãe tem medo do que a sociedade vai pensar. Mas no seu caso, a sociedade toda já sabe e tá tudo bem. Pois né? mas eu acho que o meu pai é uma coisa muito dele mesmo, assim, né? Muito dele, assim, tanto que é isso que eu falo pra você. As irmãs do meu pai lidam bem com isso, minhas tias, toda a minha família sabe, né? E eu acho que também, o momento que eu conto isso na TV, né? Que eu sou gay, que eu falo do meu então namorado na época, se alguém tinha dúvida que aquele cara da TV era gay, não tem mais, né? Então, assim, isso também foi uma barreira. Eu sabia que naquele momento, quando eu contasse, os amigos do meu pai, por exemplo, que não sabiam, vão dizer, o seu filho é gay, o seu filho é viado, entendeu? Eu sabia que aquilo ia ser uma coisa que todo mundo ia ficar sabendo. Mas é o que eu digo, se eu lido bem com isso, eu não posso me preocupar como as pessoas lidam. Você lida muito bem, né? Isso é muito legal. Eu acho que você dá um exemplo entre linhas, às vezes ali no jornal, faz um comentário e tal, e que isso vai, principalmente no lugar em que você ocupa, a senhorinha de idade que está assistindo o jornal, ou a família, sei lá, que está almoçando, vendo o jornal hoje, o seu discurso chega em lugares que, por exemplo, um vídeo do Põe na Roda dificilmente vai chegar. Porque assim, a gente também tem você um alcance muito grande. Você está na massa. E você sabe, assim, Pedro, que a primeira vez que eu falei sobre o Frank na TV, faz uns 2 ou 3 anos, assim, internamente não teve repercussão nenhuma, porque tem muito gay, tem muita lésbica na Globo, é um ambiente muito plural. No jornalismo em geral. No jornalismo tem, mas eu quero dizer assim, na empresa que eu trabalho. Tinha muito gay na MTV, na Band, no Multishow, todas as emissoras que eu trabalhei. No Põe na Roda é só isso. Mas você imagina, se eu não tivesse essa segurança interna da empresa que eu trabalho, eu jamais falaria, porque, cara, eu vou falar que eu sou viado, eu vou ser demitido, eu vou ser punido. Não, sabe, internamente eu tenho essa segurança. Quando eu conto na TV do meu namorado, ninguém me chamou pra dizer, nossa, que legal. Todo mundo falou, cara, tudo bem, todo mundo sabe aqui. Pra fora, não, tem um monte de entrevista, né, sai um monte de site. Aí o que eu pensei naquele momento? Cara, eu tenho que começar a naturalizar isso, porque isso tem que ser uma coisa normal. Hoje em dia, 2 anos depois, se eu falo do meu marido, Pedro, na Globo News, não tem nenhuma roubinha mais lá no Twitter marcando. Marcelo falou do marido. As pessoas pararam. Naturalizaram. Por que isso, sabe? Por que o Guga pode falar da esposa dele? Por que a Eliane pode falar do marido dela? Por que a Flávia pode falar do marido dele? Eu não posso falar o meu marido. Uma vez eu tava conversando com uns amigos sobre isso, em alguma das vezes em que você citou. E aí um deles falou, nossa, mas ele sempre fala. Eu falei, gente, não é que ele sempre fala. É porque qualquer jornalista hétero fala e ninguém percebe, passa batido. Aí quando um gay fala da família dele, do marido dele, ou se fosse, sei lá, uma jornalista falando da esposa, aí todo mundo, a princípio... E eu não falo assim, gente, atenção, eu sou viado, vou falar na televisão. Eu falo meu marido. E aí isso, né, inicialmente causava essa confusão toda. Outro dia aconteceu, porque uma vez por mês, esse é o motivo que eu estou em São Paulo, eu faço plantão no jornal hoje. Há 2 semanas, depois de uma matéria de queijo, meu marido é mineiro, eles falaram, sobrou um tempinho, faz um comentário sobre queijo. E eu não planejei aquilo, vou falar. Falei, gente, eu adoro queijo, lá em casa meu marido é mineiro, a gente come um queijo, aquele meia cura, depois, no café da manhã. Aquilo, num jornal. Para a Rede Globo, num jornal onde eu não estou acostumado a fazer todos os dias, só finais de semana, gerou várias matérias de site, Marcelo expõe intimidade, Marcelo quer protocolo. Porque o jornal hoje não é um jornal formal, né? Pois não mas William Bonner falando do... Pois é, mas é um lugar onde ainda não se fala sobre isso. Se você falar meu marido, eu não falei assim, atenção, público da TV Globo, eu sou gay, eu sou viado. Eu só falei meu marido. E isso repercute. O que nos mostra? Que também é preciso naturalizar essas questões ali em outros espaços. Nossa, ou seja, você sente, né, muito essa diferença. Você percebe quando você fala isso na Globo News e quando você fala na TV aberta. Muito. Tanto que foi a primeira vez que eu falei na TV aberta e eu senti isso muito fortemente. Na Globo News já teve alguma problematização? Não. Nunca. Você sabe que eu até estava comentando que eu recebo pouquíssima mensagem homofóbica ou mensagem de agressão, pouquíssima, assim. As pessoas são muito tranquilas em relação a isso. Aí você falou assim, você tá ali na Globo News e tem uma senhora mais velha. Eu recebo muita mensagem assim, meu neto é gay, eu vendo você na TV, eu entendi que eu tenho que tratar ele bem, a minha neta é lésbica. Legal, né? É muito legal, assim. E aí, então tem um público mais velho que assiste a Globo News e que falou, pô... Né? E eu falo, que sorte dele ter uma avó que nem a senhora, eu respondo, que sorte dela ter uma avó que nem Eu acho incrível, porque você não tem a menor obrigação de fazer isso, a sua profissão é jornalista, e você acaba fazendo, na sua existência, um favor pro mundo, né? Porque acho que na verdade todo LGBT, assim, que sai do armário, não precisa nem ser uma pessoa pública, mas você sair do armário no trabalho, na família,
em Porque qualquer senão espaço, você vive faz aos pedaços, Pedro. com que isso vá sendo naturalizado Mas todos senão os você lugares. vive os pedaços. Imagina assim, eu sou o cara na televisão, eu sou um cara na minha casa com meu marido, eu sou um cara no trabalho. Eu sou o mesmo Marcelo. O Marcelo que acorda às 7 da manhã com o Frank é o Marcelo que vai trabalhar, que vai pra academia, que encontra os amigos. Eu não posso ter vários Marcelos ao longo do meu dia. Eu não vou esconder em algum lugar que eu sou casado com um homem e o outro assumir isso. Então, assim, o Marcelo que tá ali na televisão é o mesmo Marcelo que tá em casa, cara. Se eu começar a mentir e eu, jornalista, que lido com verdade, como é que eu vou estar mentindo ou negando ou sonegando alguma coisa? Então, por isso que eu falo sobre isso, assim, naturalizei isso. E aí, a gente sabe, você falou há pouco, tem muito jornalista gay, né? E a gente vê muitos colegas gays, né? Assim, no dia a dia, e até que aparecem no vídeo bastante. Mas sabe que eu cheguei num momento que eu sou apresentador há quase 5 anos. Eu não lembro de um outro apresentador que falou sobre a sua sexualidade. Então, eu cheguei num lugar onde muitos falaram, né? Ou abriram aquele espaço, mas eu cheguei num momento em que o apresentador nunca falou que é gay ou que é lésbica. Então eu falei, cara, agora tá na minha hora de colocar esse tijolinho aqui. Então assim, hoje fui eu que fiz isso, mas amanhã vão vir outros para me ultrapassar e para fazer também. Então assim, quando de repente o próximo falar na Globo News, um apresentador, o meu marido, ou a apresentadora falar minha namorada ou meu namorado, a minha namorada, minha esposa, não vai ter tanta mensagem na internet, não vai ter tanta matéria. Então assim, eu cheguei no momento que eu cara, eu tenho que me posicionar, né? Não só por ser gay, mas assim, por ser eu, sou eu. O Pedro Figueiredo e o Eric, meus amigos. Antes deles irem pra ser âncora, Marcelo já falou. Mas o Pedro e o Eric também são meninos que sempre se posicionaram. Né? Lembra que o Eric falou no Dia dos Namorados, há uns 2 anos, no Bom Dia Rio, que ia dar um presente pro Pedro. Sim, e tal. E assim, e a comunidade do Rio, se você ver o Carioca, onde eles faziam matérias no RJ, também depois do Jornal Nacional, o Jornal hoje fazem, né, hoje estão na Globo News em Brasília, a comunidade carioca abraçou eles e respeitou eles sempre muito bem. Sim. Por eles serem também eles o tempo inteiro. Eles não podem fingir na televisão que não são um casal e na rua, né, serem um casal. Não, o Pedro e o Eric da TV são o mesmo Pedro e o Eric que são em casa. É tão fofinho. Eu sempre penso, quando um tá apresentando uma matéria, eu falo assim, o outro deve estar em casa. E agora mas agora eles entram juntos, eles estão na Globo News, eles têm entrado em alguns momentos juntos, já entraram algumas vezes. Eu postei até isso em alguma notícia no Instagram, você comentou, eu falei assim, agora, dona Globo, coloquei esse arroba, eu quero o Eric e o Pedro como casal, que nem era William e Fátima no Jornal Nacional. Chegaremos lá. Nossa, gente, imagina que... Mas é isso, sabe? Só. Alguém tem que... Não, mas é uma brincadeira, né, meu comentário. Mas é uma brincadeira que por que não? Entendeu? Ai, Globo, então vamos botar aí, mexe os pauzinhos lá dentro, Marcelo. Fala do seu marido, como que vocês se conheceram? Menino, você sabe que nós tínhamos amigos em comuns há 10 anos e não nos conhecíamos? E aí um amigo nosso, o Deco, foi passar o Réveillon no Rio de Janeiro e disse assim, vamos passar o Réveillon no Rio de Janeiro, posso ficar na sua casa? Eu falei, pode. Ele falou, não, vamos montar um grupo, vai um cara do Rio Grande do Sul, outro de BH. Aí ele montou um grupo no WhatsApp pra gente se falar. Aí eu vim trabalhar em São Paulo, e aí um amigo meu falou que mora aqui, um outro amigo, o Darlan, falou assim, fica lá em casa, vamos depois do jornal no show da Ivete. Eu falei, vamos. Aí estamos lá na casa dele, e aí esse meu amigo do grupo lá falou assim, tem 2 do grupo que vão estar em São Paulo, se falem. Aí eu falei com aquele do grupo que eu não conhecia, falei, oi Frank, tudo bem? Eu vou no show da Ivete, ele também vamos se encontrar lá, vamos, beleza. Chego no show com esse meu amigo, com o Darlan e com o marido, daqui a pouco eu olho pra trás, o Darlan, meu amigo, tá conversando com um cara, e o cara vai e diz assim, oi, sou eu. Aí eu falei, eu quem, cara pardo? Ele falou, eu sou o Frank, o lá do grupo. Já foi minha paixão à primeira vista ali. Aí eu falei, mas o que você tá fazendo com o meu amigo? Ele falou, não, mas o Darlan é meu amigo. Então assim, o Frank, eu conheci o Darlan e o Deco há 10 anos, eu também conheci o Darlan e o Deco há 10 anos, e nós não nos conhecíamos. Aí naquela noite a gente ficou, fomos pra casa do Darlan depois, e nunca mais a gente, né, se desgrudou, assim. Aí veio o Réveillon, a gente ainda não estava namorando, ele foi pro Rio, aí veio o Carnaval de Salvador antes da pandemia, e ele ia pro Carnaval e tinha comprado tudo. Aí ele falou, você vem? Eu falei, porra, como é que eu não vou, né? Aí eu falei, eu vou sábado e domingo porque eu trabalho segunda e terça. Eu fui pra Salvador, pela primeira vez na vida no Carnaval, a gente ficou lá em Salvador, aí quando voltamos do Carnaval, falou... Já é uma prova de fogo, né? E ele ficou 2 dias comportadíssimo lá. Não, eu casado 2 dias, eu voltei, ele ficou outros 2 dias lá, porque o Frank é um cara muito, muito certo. E assim, é uma delícia, né, o Carnaval de Salvador. Depois a gente começou a namorar, depois do Carnaval a gente assumiu. Isso tem quanto tempo? 3 anos e meio. Pensa em construir família ou ter filho? Então, o Frank, eu não tenho muito essa coisa aguçada. Eu já tenho um filho de 24 anos, né? Eu costumo dizer que eu tô mais pra ser vô daqui a alguns tempos do que pra ser pai. Então, assim, como o Frank eu não tenho isso aflorado, e o Frank eu lida muito bem com isso, hoje a gente não tem essa vontade. Mas é hoje, a gente nunca sabe amanhã ou depois se vai mudar. É curioso, né? Porque até algum tempo atrás, e não é muito tempo atrás, eu não lembro de tantos jornalistas fora do armário. E de repente...
como você falou, tem muitos. Tem a Leilane, tem o Pedro, tem o Eric, tem mais um monte, né? Muitos. Eu lembro que uma vez eu ia fazer uma lista que eu ia fazer um vídeo do Põe na Roda que era Vale a pena. jornalistas da Globo que são gays. Mas eu achei ruim também colocar jornalistas da Globo, porque o meio do jornalismo... Tem bastante, Que eu acho que é uma coisa que salva a gente, porque embora a gente seja a minoria, existem algumas áreas muito estratégicas pra gente estar, né? Que a gente dá informação. Então é muito bom que tenham pessoas esclarecidas. E você tem esse olhar também, né? Tipo assim, você tendo um gay, né? Você tem esse olhar um pouco mais apurado. É isso, você... Por exemplo, quando a gente fala de qualquer questão de homofobia, né? De um país que mais mata pessoas trans no mundo, no Em Pauta, por exemplo, e depois eu tô lá, se eu não falar nada, as pessoas vão dizer, nossa, né? Esse menino não vai se posicionar. Sim. Elas esperam que eu traga alguma coisa ali. Eu tenho que fazer isso porque eu conquistei aquele espaço. E eu acho que até assim, pelo jornalismo, acho que... o jornalismo educou muito, eu acho, a sociedade, mais do que o governo através de educação. Por exemplo, se a gente tivesse essa representatividade que tem no jornalismo, na política, na questão de direitos, de se falar de diversidade no sentido de prevenir preconceito no ensino e tal, a gente já teria evoluído muito. Agora, a política, por exemplo, é um meio que extremamente machista, muito conservador, branco machista e hétero, né? E a gente sempre lembra, e até eu falo isso no livro, e falo muito na televisão, que os direitos conquistados pela comunidade LGBT são baseados em decisões da Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Não existe uma lei. Nada é lei. O casamento gay não é lei, sim, a doação de sangue não é lei, a adoção não é lei. Tudo são decisões do Supremo Tribunal Federal, que podem ser modificadas. Quer dizer, se daqui a pouco o Supremo muda a composição, esses caras, vamos rever isso aqui porque alguém entrou com uma ação. Então, assim, não há uma lei. O Congresso não encara esses temas. Há muito tempo, nunca encarou. Algumas décadas, acho que uns 15, 20 anos, tentou encarar o casamento gay, mas não levou isso à frente. E aí foi por uma decisão do Supremo. Então, assim, o Supremo nos garante esses direitos. Porque o Supremo, o papel dele é interpretar a Constituição, né? E se a Constituição diz que tem que ter igualdade, porque tem gente que diz que isso é ativismo judicial, que é garantir um direito. Agora, é curioso, né? Que, por exemplo, a equiparação do crime de LGBTfobia ao crime de racismo, como o STF não pode criar uma lei, eles falaram, olha, enquanto o Congresso não fizer o que tinha que ter sido feito há, sei lá, 10 anos, 20 anos, vai valer o mesmo que vale para racismo, porque é discriminação. Então, tá vendo? O Supremo que arranjou uma forma de garantir uma punição e que a gente seja preservado, mas não tem uma lei. Acabou sendo bom no sentido de que no dia que o Congresso se movimentar para fazer uma lei, eles não vão poder fazer uma lei que proteja a gente menos do que já protege. Isso foi tem um parâmetro, isso é bom. Nunca tinha pensado por esse lado. Parabéns. Mas assim, a gente espera que o STF não mude ao ponto de, imagina, se tem um STF extremamente conservador e retrógrado, esses direitos podem cair. Por isso mesmo que a gente tem que cobrar para que isso tenha efetividade. Agora eu vi que a Erika Hinton, que teve aqui outro dia, ela é maravilhosa, né, gente? Conseguiu montar pela primeira vez uma bancada de mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, para que ela tenha apoio para levar essas pautas adiante. Sim. Mas a Erika e a Duda, lá de Minas Gerais, são as duas mulheres trans que estão hoje no Supremo Tribunal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e que levam isso. Até então nós não tínhamos deputadas federais trans. Primeira vez que a gente está tendo isso. Então você imagina também a responsabilidade delas. É o tal do tijolinho. Tá? E tem o senador Fabiano Contarato, que é do Espírito Santo, que também é um senador gay, assumidamente gay, né? Tem o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, um estado extremamente preconceituoso, conservador. E que eu achei que repercutiu pouco ele ter levado o marido na posse, porque isso foi muito histórico, né? Nunca teve um político que levou o marido e ninguém sabia falar o que era, porque normalmente o político leva a primeira-dama, e aí ele levou... Como chama? Eu não sei, você sabe? Eu também não sei. Eu lembro que quando eu morava no Rio Grande do Sul, ainda tinha sido eleita a primeira governadora, aí ficou esse debate, é primeiro-dama, não é? E falaram, não, na língua portuguesa não existe isso. Então assim, ele é namorado do cara, entendeu? Tem que respeitar, mas também a gente sabe o quanto isso é importante. Então assim, a gente viu hoje... Se eu fosse o marido dele, eu ia falar, é a primeira-dama também. Não sei. O Thales, médico, gente boa também, Thales. Mas é isso, você tá vendo? Aos poucos a gente tá lá. Você tem um governador, você tem 2 deputadas trans, você tem um senador gay. Então você vai ocupando esses espaços porque a gente faz parte da sociedade, caraca. A gente também tem os mesmos direitos, a gente vota, a gente paga imposto. Você falou um pouco assim, a minoria. Mas nós somos minoria, mas uma minoria muito barulhenta, eu acho também, né? Porque eu costumo dizer que há algum tempo a gente teve um momento político no Brasil um pouco tumultuado em que os conservadores saíram do armário e não vão admitir sair. Só que a gente também não vai voltar para o armário. Então, porque o fato da gente sair do armário fez com que era muito fácil ser homofóbico antigamente, né? Era o normal, né? O padrão das pessoas. Homofóbico, racista, machista, gordofóbico. Aí quando essas pessoas saíram do armário e falaram, ei, eu também quero meu espaço e também sou cidadão que nem todo mundo.
isso forçou, né, as pessoas conservadoras, retrógradas e os homofóbicos tiveram que sair do armário também, né? Exato, mas aí você vem para um embate Sim. de discussão de ideia, né? Não para violência em hipótese alguma. É isso. Você vai voltar para o armário? Porque o cara... Não, você não vai. Ele vai mudar a visão dele? A gente trabalha para que mude, Nossa, mas é muito resistente. Eu acho que depois que a gente sai do armário, a gente nunca mais quer voltar, Meu Deus né? do céu. É curioso porque a gente tem muito medo, né, de sair do armário enquanto tá dentro. É uma barreira muito forte, Mas aí depois que você sai, você fala, gente, por que eu tava lá O que dentro? eu tava o tempo fazendo todo? lá dentro até os 28 anos de idade, no Só meu tem um caso, lado por bom, exemplo. por isso que gay se veste tão bem, né? Você passa uns anos no armário. Quando é que eu consigo sair, fazer a curva? Quando eu tenho minha independência financeira, quando eu tenho minha independência de morar longe, de me experimentar pra dizer, cara, é isso que eu quero. Então agora me fortaleci e eu vou comprar essa briga aí com a galera. Tem problema falar a idade, não? Você Claro que tem quantos não, anos? 43. É porque eu tava pensando na questão de geração. Embora a gente não tenha idade tão diferente, tem 38, mas já é bem diferente, né? Mas assim, você vê pela meus amigos que tem de 40 pra cima, mais ou menos tem essa questão. Vai baixando a idade, você vê que isso vai... A idade de se assumir é mais parecida com a sua, Sim. né? E essa coisa vai naturalizando. Mas pra cima, se eu tenho amigos com mais de 45, 50 anos, Sim. também vejo que pra eles, eu fui casado, eu tenho filho, eu também fiz isso. Então, assim, quem teve coragem de fazer isso há 4, 5, 6 décadas atrás, merece todo o meu Eu lembrei respeito. de um primo meu que ele é um pouco mais velho que você, e você falou que na sua família tem um gay, né? Na minha... Não, sou eu o gay da minha família. Na não minha tem. eram dois, era eu e ele. Só que era completamente diferente a maneira como a família encarava e como ele vivia. Que a sociedade vai se modificando e vai nos trazendo isso. Se você for ver a sociedade que a gente vive hoje, não é a que a gente vivia há 20, 30 anos, onde esses assuntos não eram debatidos. Há 20 anos não existiria um podcast assim como esse. Como eu vivia essa mudança, é muito doido ver como hoje é cool anunciar com LGBT. Uma campanha tem que ter diversidade. Com LGBT, Não só com hétero. pessoas negras. A gente vê o quanto esse movimento... E se você falar de 2 anos para cá no Brasil, Sim. da questão da visibilidade, né, da ocupação de espaços por pessoas negras, é gigantesco e tem que ser assim mesmo. Mas no Brasil, isso entrou fortemente há 2 anos. Né? Então a gente não via isso também. Hoje em dia, as marcas se preocupam com isso, as televisões se preocupam com isso, as empresas se preocupam com isso. E tem que se preocupar mesmo, né? Sim. Isso tem que ser feito. Mas você tá vendo que a questão que você traz do LGBT é de 5 anos e a questão da representatividade negra é de 2 anos para cá. Inclusive, eu lembro que nessa transição aí de começar a se obrigar a ter muita representatividade, teve algo que aconteceu na Globo News e que eu achei genial a maneira como vocês Foram em pauta. assumiram aquilo. E sendo influenciador, como você é muito cancelado, eu falei, gente, é assim que tem que agir. O que aconteceu? Acho que foi debate sobre racismo, foi tinha branco. Foi no racismo, foi quando morreu o George Floyd. Porque no Em Pauta a gente tem uma tarja que a gente escreve o assunto, né? A pauta e a pauta era racismo, e eu sou branco e tinha no telão outras 5 pessoas brancas. E alguém, que eu não vou lembrar quem é agora, tirou uma foto e postou: a pauta é racismo, e só tem pessoas brancas. Aí isso aconteceu num dia. Rolou um debate lá depois internamente. No dia, porque o jornal acaba tarde, 10 e pouco, assim, rolou um debate no grupo. No outro dia, quando a gente chega para trabalhar, isso já tinha sido levado à direção, a direção estava super atenta, e aí começou um movimento estranho que eu não sabia o que estava acontecendo. Vocês assumiram. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava acontecendo alguma coisa. Quando foi por volta de umas 3 da tarde, o diretor-geral da Globo de jornalismo, que é o Ali Câmara, me chamou, eu, editora-chefe, junto com o editor-chefe da Globo News, o editor da Globo News, diretor da Globo News, que é o Miguel Ataíde, entramos numa sala e eles falaram: olha, ontem aconteceu isso, né? E nós vimos isso e a gente vai reagir. Não é nada a questão por você, mas hoje você não apresenta esse jornal. Hoje esse jornal vai ser só apresentado por pessoas pretas. Mas você vai entrar no jornal, vai assumir isso e vai sair. E eu falei, claro. E aí foi o que aconteceu. O Heraldo apresentou, e aí foi a Maju Coutinho, foi a Lilian Ribeiro, foi a Flávia Oliveira, foi a... Não posso... A Aline Midley e mais alguém que eu posso estar aqui, Sim. eu não vou lembrar, Sim. mas que a Yasleide Silva, minha grande amiga, Mas que eu ocuparam achei- o telão e ficaram eu lá. achei demais, porque foi E uma virou maneira- um Globo Repórter depois. Ah, foi? Isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira à noite, eles cancelaram o Globo Repórter e exibiram Em Pauta pela primeira vez na história do Globo Repórter, que fez agora 50 anos. Eles colocaram um programa da Globo News no lugar do Globo Repórter para discutir essa questão. Olha o movimento que a internet causou. Essa cultura do cancelamento não é um problema você ser cancelado ou você fazer uma coisa errada. Desde que você entenda o que foi o problema, assuma e você E não corrija. repita, exatamente. Sim. Hoje, por exemplo, a gente toma esse cuidado. Cara, você é humano, você erra também, você fala errado, você corrige. Então, Todo mundo é cancelável, porque todo mundo erra. é, Só que, óbvio, quando você tá na frente da câmera, quando você tem visibilidade,
todo mundo tá olhando pra você. Eu costumo dizer, cara, acabei de falar um nome errado, desculpa, né? Ou acabei Sim. de fazer uma coisa errada. Eu faço isso, porque assim, as pessoas estão em casa, o cara errou. Por que eu não vou consertar o que eu errei? Né? E todo mundo erra, então eu acho que corrigir erros graves ou mais leves é uma tendência também e faz parte, né? Você não vai cometer um crime, obviamente que não, mas errar, que você possa consertar, isso tá tranquilo pra mim. Eu li em algum lugar que você é católico, né? Então, assim, Não. meu nome é Marcelo Benedito Torres Cosme, né? Sim. Benedito é nome de santo mesmo, meu pai botou meu nome de Marcelo Benedito. Eu sou devoto de São Benedito, eu tenho não dá pra mostrar aqui, ó, uma tatuagem de São Benedito. Ai, que linda. O sombreado dela e tudo. Uma tatuagem de São Benedito. E aí, eu sou muito devoto de São Benedito, mas eu acredito em tudo aquilo, Pedro, que me faz bem, sabe? Sim. Se eu tiver que entrar numa igreja e assistir uma missa, vai me fazer bem, vou. Se eu tiver que ir no terreiro tomar um passe e sair de lá bem, eu vou. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou católico, mas eu nunca frequentei igreja todos os domingos, não fiz primeira comunhão. Outro dia a gente foi ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, eu, minha mãe, minha sogra e Dona Déia Lúcia e meu marido. E aí a gente... eu queria conhecer ela. Ela é um amor. E a gente foi lá, assistiu a missa e tal, assim, tudo numa questão católica, mas eu não sou um cara católico, mas assim, foi super bom ir lá, me senti super bem, rezei, saí de lá melhor. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou católico, mas eu frequento tudo aquilo que me faz bem. Assim. E vem cá, é legal que você tá no Põe na Roda, que lá na Globo, News ou no Jornal Hoje, você fala sobre a sua sexualidade, assim, mas diva pop, que eu queria saber. Assim, eu não tenho uma diva, eu não tenho um cantor que eu ame, eu não sou um cara de ter, assim, eu sempre tive as pessoas que eu admiro, mas assim, tipo, Sim. agora um amigo hoje perguntou, você não vai, a gente vai pra Amsterdã, no show da Beyoncé, eu falei... Cara, não vou. Não é uma coisa que, tipo, eu tenho um sonho. Tem outro amigo que é foda, Madonna. Cara, tudo bem, mas assim, Madonna, Beyoncé, pra mim estão ali, mas não Você são deve coisas... se identificar com aquele vídeo, não é por ser gay que eu... Eu já usei esse vídeo milhões de vezes em palestra. O seu tanto não é porque eu ser gay e não é porque eu ser lésbica, né? Porque assim, aquilo evidencia muito, cara. Não é porque eu ser gay que eu sou afeminado, mas se eu quiser ver, você tá tudo bem. Sim. Não é porque eu sou gay que eu tenho que fazer tudo, mas se eu quiser fazer, tá tudo bem. E aquele vídeo, eu acho que ele é muito educativo, assim. Eu acho que deve ter sido os que mais acessados, não? Sim, foi um dos primeiros do canal e até hoje, cara. Falando sobre, que a gente falou sobre estereótipos gays, mas a vida gay, você viveu, assim, tipo, de ir pra boate? Vivi. Qual que é aquela de Brasília que a gente falou aqui? Victoria House. Victoria House, ou sei lá, The Week. Fui, The Week, fui muito. Mas isso assim, tipo, de uns 5 anos pra cá, não mais. Mas tive toda essa fase tinha aqueles festivais, né, que você vinha, eu morava em Brasília na época, então eu vinha, saía quarta, quinta, sexta, sábado, e aí domingo você ia embora, e tinha um after, você tava louco pra ir no domingo, você não podia. Eu vivi tudo isso, Eu assim. não consigo te imaginar, que eu acho você certinho e tudo mais. Não, vivi tudo isso já, mas hoje encontrei Jesus, tem 43 anos, Pô, gente, encontrei imagina, marido Marcelo pra vai sair casar. pra ver música clássica, Não, musical. não, nada vai disso. Você pro, sabe que eu até sei tava lá, contando pra Penélope aqui que eu não conhecia a Fátima Bernardes. E aí teve aquela história da pandemia, a gente não saía durante muito tempo. Aí o menino fui pra um show da Ivete. Eu e meu marido, o primeiro show que a gente foi depois da pandemia foi da Ivete. E a gente se conheceu num show da Ivete aqui em São Paulo. Ai, que legal. Em 2019. Em 2019. Isso foi em 2021, assim, que a gente foi no show, aquela coisa que não podia... Aí a gente começou a beber, comecei a dançar, doido. E era uma parte mais, assim, que tava um povo conhecido. Daqui a pouco eu olho por lá, tá Fátima Bernardes. E eu não bebo muito, eu bebi, eu olhei, eu sou muito fã da Fátima Bernardes. Aí eu, Fátima Bernardes... E a bebida já tirou a Dá inibição. licença, meu nome é Marcelo, você não me conhece, eu sou seu fã. Ela, claro que eu te conheço, Marcelo, eu te assisto todas as vezes na Globo News. Eu falei... Gente, como a Fátima Bernardes Não, te mas, conheceria? ô Pedro, mas você não, eu não tenho, as pessoas não têm a obrigação de me conhecer só porque eu trabalho na televisão. Menino, ela foi simpaticíssima, tirou foto comigo, com meu marido, levou pra apresentar a filha. Então, assim, eu lembro disso. E depois a gente foi no camarim conhecer a Ivete, que eu nunca tinha visto a Ivete também. E a gente contou que a gente tinha se conhecido no show dela. Que show! Eu sou madrinha de vocês. Então, foi uma noite maravilhosa. É tão assim. legal, né? Quando você vai perto de um famoso, assim, ó, que é muito famoso, e ele é uma pessoa muito educada, muito simpática, porque eu tive isso, a sala da Xuxa respondeu 24 perguntas, Anitta, porque às vezes é muito chato, né? Quando você é fã de uma pessoa e aí ela não é legal, e aí parece que seu mundo cai. Decepcionante. Mas você sabe que eu tenho muita dificuldade com Pô, a isso. Fátima Bernardes, assim, é um Não, gigante, não. né? E assim, além da Fátima Bernardes, ela sempre esteve Eu ali na amo TV, pessoas né? muito famosas que são muito simples. Ela sempre esteve na TV pra mim. Então tem a questão de ser fã e ser fã como jornalista daquela mulher, né? Que foi jornalista há muito tempo. Mas sabe que eu tenho muita dificuldade com a história de lidar com gente famosa. Porque, cara, eu juro pra você,
Mas assim, você falou assim, como é que a Fátima Bernardes te conhece? Porque ela é uma jornalista, por isso tudo bem, ela podia até me conhecer. Mas se eu chego num lugar, tem muita gente famosa, eu não sei se aquela pessoa sabe quem eu sou, então eu não vou chegar lá e dizer, oi Pedro, tudo bem? Ali foi a bebida que ajudou, né? Que Então assim, eu sempre dou uma travada. Meu marido fala assim, cara, para com isso, as pessoas podem te conhecer. Eu falo, mas eu sempre tenho uma barreira, posso até passar às vezes por antipático, por não cumprimentar alguém, mas eu falo assim, cara, essa pessoa não sabe quem eu sou. Não é porque eu trabalho na Globo News que a pessoa tem a obrigação de me conhecer. Sim. Né? Você... Eu posso perguntar isso? Que bom que é gravado. Assim, se você se sente à vontade para que você tenha um relacionamento, mas se você tivesse solteiro, ter um perfil no Grindr ou, sei lá, ou ir numa sauna. Eu lembro que eu perguntei isso pro Jean em Brasília, quando ele era deputado, no 24 Perguntas, e ele falou que ele se sentia muito como se ele vivesse no armário, mas sem estar no armário. Porque por ser uma pessoa pública... eu acho que tudo tem um limite na vida. Assim, no trabalho onde eu estou hoje, ele me exige, e não é o trabalho que exige a empresa. Eu sei que eu lido com notícia, que eu lido com credibilidade, que eu lido com aquela coisa mais séria do dia a dia. Sim. E ele me impõe algumas barreiras, só que não é uma escravidão. Se eu não quiser fazer parte daquilo, eu peço demissão e vou fazer o que eu quero. Então, assim, eu tenho alguns limites na vida, claro que eu tenho alguns limites na vida, que nem você tem, que nem qualquer profissão tem, né? Então, assim, não importa se você é professor, se você é jornalista, aparece na televisão, se você aparece na novela das 8. Se você se dispõe a fazer aquilo e quiser fazer aquilo da sua maneira, você faz. Mas você pode ser artista, tá numa novela das 8, fazer um puro sucesso e ir pra uma sauna. Se você se sente bem com isso, o problema é seu. Mas né? Eu acho que já foi o tempo que isso era um problema, e a gente estava falando um pouco da internet, porque qual é o problema hoje? Ator, jornalista foi visto em tal lugar fazendo tal coisa, né? É isso, esse é o problema. Eu acho que como gay, a gente ainda meio que vive no armário quando você é uma pelo pessoa julgamento. Pública. Sempre faço, Pedro, o raciocínio contrário. Cara famoso que faz a novela das 9, galanzão, ele vai para uma festa, numa boate e pega 10 mulheres. Alguém vai achar alguma coisa? Não, pô, o cara tá famoso, tem mais o que fazer isso. Agora, vamos inverter. O cara é gay, tá na novela das 9, vai pra boate e pega 10 caras. Nossa, que piranha. Você tá vendo que como um mundo hétero, tudo bem, obrigado. Né? Se fosse a menina também, sei lá, uma menina protagonista vai pra uma boate e pega 10 caras, é piranha. O cara não. Então, o preconceito ainda tá enraizado. Por isso que o cara que é gay vai dizer, pô, eu vou fazer isso. Vai ter matéria na internet, vai ter uma foto, vão me criticar, vou ter problema na minha rede social, vou ter problema de contrato. É isso. Então, a gente ainda vive nessa sociedade muito vigilante, né? Por que você decidiu escrever um livro LGBT, sendo que eu vejo que normalmente livros LGBTs, infelizmente, eles ainda são uma coisa muito de nicho. O que te levou a querer escrever sobre isso? Então, eu acho que depois, no momento ali que eu falo na TV sobre o meu namorado, a minha sexualidade, eu comecei a receber muita mensagem, muita pergunta, sabe? E você sabe, Pedro, não existe receita, né? Cada gay é um gay, cada lésbica é uma lésbica, cada trans é um trans, com a sua história, com a sua família, né? Com tudo individual ali. E eu falava, cara, eu não posso, né, apenas do meu relato dizer que todo gay sai do armário assim, que toda lésbica sai do armário assim. E aí eu comecei a ser, não cobrado, mas sabe, procurado, assim, uma mensagem, outra. Eu falei, cara, eu acho que eu posso usar isso de alguma forma educativa, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ouvir quem possa me ajudar. Aí eu fui escrever o livro ouvindo a minha terapeuta, que me ajudou nesse processo, o Dr. Drauzio Varela, que é um cara que, né, lida com essa questão, principalmente da questão trans dentro dos presídios há muito tempo. Eu fui ouvir mulher trans, homem trans, mulher lésbica, bissexuais, para cada um trazer um pouco da sua história e para a gente mostrar como isso acontece. Então, assim, eu divido ali algumas histórias, porque eu acho assim, a educação salva em todos os sentidos da vida, né? A educação salva quando a gente vem falar de melhores condições de vida, de trabalho, de oportunidades, mas também nisso, porque eu acho que não basta você colocar o casal gay se beijando no cinema, na televisão, você tem que trazer aquilo, explicar que o beijo gay da televisão é o mesmo beijo hétero da sua casa, do seu pai, da sua mãe, né? Ou seu com a sua esposa, com o seu marido. Então, assim, eu trago isso como forma educativa. Eu achei muito legal, porque você soube fazer um papel de militante, mas uma linguagem do livro que ela é descontraída e ela é fácil de entender. Então, não é só aquele discurso muito acadêmico que funciona muito só pro meio militante, né? Eu acho que até nada acadêmico, assim, ele é gostoso de ler, é fácil. Eu procurei escrever como eu falo. Eu falo, cara, eu não posso escrever uma coisa aqui que não combine comigo. Então, eu procurei escrever como eu falo, eu procurei exemplos de pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu gostaria de ouvir, sabe? Então, eu deixei isso muito acessível, assim. E aí, tem a Juliana Morrone, que é minha colega jornalista, a Amanda Juliana, acho que agora
me desculpa aqui se eu posso estar errando e até expondo, mas Sim. é uma senhora que tem um pouco mais de idade. Eu lembro que a Juliana me disse assim, eu fui ler o seu livro porque eu queria até dar para minha mãe ler, mas eu tinha medo que tinha alguma coisa de sexo no seu livro. E eu dei para minha mãe porque não tem nada de sexo. O seu livro é educativo. Minha mãe tem 90 anos. Legal. Eu me senti confortável de dar um livro para uma senhora de 90 anos ler. Importante a gente criminalizar a homofobia e tudo mais, mas esse tipo de trabalho é o que realmente funciona para que não tenha homofobia, né? Você sabe que eu fui na Ana Maria Braga, foi um dos dias mais felizes da minha vida, Ai, né? Por você causa do tomou café livro, com ela, menino, né? você não Que tem noção, sonho. eu sou um cara apaixonado por televisão. Sim. Ana Maria Braga eu repetiria aquele dia 1000 vezes na minha vida, porque foi um dia fantástico, assim. E eu lembro que eu tomei muito esse cuidado, porque assim, cara, quem é o público da Ana Maria? Com quem que eu tô falando? Com as minhas tias, né? E aí quando acabou o programa, a Vivi, que é a diretora dela, falou, nossa, você foi muito bem no programa, parabéns, porque você se ligou com quem você estava falando. Ela falou, para quem você falou? Eu falei, para minhas tias. Ela falou, esse é o nosso público do programa. Então é isso, você tem que saber, cara, como é que eu vou chegar nessa senhorinha, né, apontando o dedo na cara, falando isso, aquilo. Não, você vai, explica, conta, naturaliza. Mas é o que eu falei no início, Pedro, outros fizeram para que eu chegasse até aqui. Você entende que outros jornalistas se assumiram gay, que alguns outros, né, levaram porradas por aí para que eu chegasse nesse espaço que eu tô hoje. Aí eu cheguei no momento em que eu falei, cara, olha para os lados, nenhum apresentador fala que é gay, então eu vou ter que falar. O que você falaria para essas pessoas que continuam se incomodando com o fato de você expor o seu relacionamento, que acham que você não deveria falar do seu marido? Vamos dar um recado para essa galera. Eu costumo dizer que o gay é que sou eu. Se tá bom pra mim, obrigatoriamente tem que estar bom pra essas pessoas. Então, assim, elas não devem se incomodar com o fato de eu ser gay, com o fato de eu ser casado, de fato de eu falar do meu marido, né? Se elas não querem falar das questões delas, é um problema delas. Eu quero falar das minhas questões e eu vou falar, sim, o quanto eu achar que eu devo falar. Então, assim, eu não tenho a mínima preocupação com que essas pessoas vão achar, vão me cancelar, vão me criticar, né? Eu vou fazer aquilo que me faz bem. Eu sou casado, eu sou homem gay, pra mim tá tudo bem, tá naturalizado, e eu vou expor isso sempre que eu quiser. E não é questão de expor, né, e nem botar a goela abaixo. Essa é a minha vida, esse sou eu. Por que que eu não vou fazer isso? Porque alguém não quer? Sabe, eu sou muito respeitoso. Para mim o limite é onde começa o seu direito, acaba o meu. Mas jamais tem um movimento contrário também. Eu jamais vou admitir que você, né, me barre de alguma forma, evite de fazer alguma coisa. Então eu vou muito pela educação, muito pela tranquilidade, mas eu não tenho problema algum em militar, vamos dizer assim, nenhum. E eu espero que você continue militando, porque cada um vai fazendo a sua parte no seu espaço. E não é um favor, Pedro, é esse sou eu, e outros fizeram, e outros farão, e outros estão fazendo junto comigo, então nós estamos no mesmo balaio. Marcelo, obrigado, tá? Eu que agradeço, desculpa a demora, né? Demora? Não, porque a gente tentou algumas vezes, não deu certo, Tô mas... esperando a Lady Gaga até hoje, você veio rapidinho. Tá vendo? Ela virá. Tá bom, obrigado, Beijo. Pedro, parabéns, tamo junto. Ai, gente, essa aliança, toda vez Ó, de que eu vejo vó. na TV, é lindo.